neste segundo bloco, chegou a hora de falarmos sobre as ações boas pagadoras de dividendos. Já estou aqui com o Rui Hungria, analista da Empiricus Research. Obrigada pela participação, Rui. Eu que agradeço, Paula. Sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso. E alguns especialistas já estão prevendo a Selic até a 15%. A gente viu esse aumento, de aperto monetário nos últimos meses, nas últimas decisões do Banco Central, mas essa previsão de 15%, você acha viável ou possível a gente chegar para esse patamar tão alto nos próximos meses? Tudo vai depender de como a gente vai ver daqui para frente, como é que vai ficar essa questão do ajuste fiscal, se ele vai para frente, se vai ser mais brando ou mais rígido do que foi apresentado nesse primeiro momento. À primeira vista, é um pacote que assusta, né? Porque deixa o mercado aí com receios de que o governo não esteja assim tão preocupado com a questão fiscal, mas eu entendo que a gente ainda pode ter ajustes pela frente. Se a gente tiver novos ajustes, regras mais apertadas pela frente, pode ser que a gente não veja a taxa Selic chegando nesse nível e o mercado voltando a reduzir as expectativas, mas é difícil dizer a priori o que vai acontecer, né? Como eu sempre falo, é sempre importante você entender e ter uma carteira que consiga se blindar de qualquer um desses cenários negativos, né? E nesse cenário, como é que fica a situação para as ações boas pagadoras de dividendos? O cenário, quando você pensa numa Selic subindo bastante, consequentemente você pensa em desaceleração da economia e assim por diante, redução do crédito. Então é de se esperar, principalmente para as companhias que são brasileiras e dependentes do mercado interno, de certa forma, que você tenha uma desaceleração de receita, de resultados operacionais e também até uma pressão, aumento de juros que acabe aumentando o pagamento de juros e reduzindo o lucro líquido dessas companhias. Então, é de se imaginar, resumindo tudo isso, de que você tem impacto no resultado das companhias, né? Agora, normalmente o que você tem para empresas pagadoras de dividendos, elas normalmente são as empresas que têm boa geração de caixa, que normalmente são menos endividadas, que normalmente também já tem uma posição de mercado ali grande, não precisam investir muito em crescimento, são empresas que normalmente já são mais consolidadas, né? Então, o cenário, apesar de afetar todas as companhias de uma maneira geral, acaba afetando menos essas companhias que são pagadoras de dividendos por todas essas características que eu já falei. Então, inclusive, para quem não tem empresas pagadoras de dividendos na carteira, esse é o momento de pensar seriamente em colocar algumas justamente para tornar a carteira um pouco mais defensiva para um cenário que pode vir a ser mais negativo, né? Então existe um bom caminho para essas ações que pagam dividendos daqui para frente? Sim, na teoria, quando a gente tem uma condição que piora muito de mercado, tem gente que, por exemplo, quer reduzir o risco porque está vendo o cenário macro piorando, mas não quer ficar fora de ações, Essas pessoas, elas sabem que pode ser que a gente tenha boas notícias, pode ser que o cenário não seja tão ruim assim. E aí você tem uma recuperação rápida no mercado, porque essas coisas acontecem muito rápido, Você tem uma notícia boa, o Ibovespa sobe 2%, 3% num dia. E se você não tem ação nenhuma, você fugiu totalmente e foi só para renda fixa, por exemplo, você acaba perdendo esses dias de forte alta e isso acaba comprometendo a rentabilidade ao longo do ano, Você perdeu um ótimo dia. Então, essas empresas que são pagadoras de dividendos, elas acabam sendo defensivas por causa disso, porque elas oferecem um consolo, de pagar dividendos, oferecer remuneração nesse momento difícil e que acaba estabelecendo ali um lastro para os papéis, mas ao mesmo tempo, se o cenário vira, elas também vão subir. Não vão subir, claro, como aquelas empresas que estão encrencadas e acabam subindo mais por ter aí um componente até de alívio maior, Mas elas também vão subir e vão ajudar o investidor a não ficar para trás se a gente tiver esse cenário de alívio, Pensando nisso, como que você montou a carteira de dividendos para esse último mês de 2024? Nesse último mês a gente resolveu aproveitar
a forte queda do mercado no final do mês de novembro, né? Algumas ações que a gente gosta bastante, que a gente já estava de olho há bastante tempo, caíram por causa das notícias negativas envolvendo aí o fiscal, e a gente aproveitou para colocar uma das ações que a gente mais gosta, né? Que é uma empresa que inclusive até tem um perfil que depende um pouco menos dessa questão de juros, né, que é a Direcional, que ela atua bastante no segmento Minha Casa Minha Vida, né, que é um segmento subsidiado que não depende tanto assim da Selic. Então, a gente gosta desse nome por conta disso também, além de estar entregando ótimos resultados, uma boa geração de caixa e de ter a possibilidade, inclusive, da gente ver aí dividendos nos próximos meses. Então, acabou sendo aí um nome que, dado o momento, né, a queda das ações acabou aí proporcionando uma boa oportunidade de entrada para a gente. Apesar de ser uma construtora, a Direcional não é tão sensível aos juros. Você pode explicar um pouquinho mais o diferencial da Direcional frente às outras construtoras? Então, Paula, no segmento tradicional de financiamento imobiliário, que é o grande motor, né, da venda de imóveis, os juros do financiamento eles têm uma relação direta com a Selic. Inclusive, quando a gente viu esse aumento da Selic nas últimas reuniões do Copom, alguns bancos até repassaram esse aumento do custo do financiamento para os seus clientes, né? A Direcional, ela trabalha em grande parte no segmento Minha Casa Minha Vida. E esse é um segmento que é subsidiado e os juros ali, eles não têm uma relação tão direta com o aumento da Selic. E como, além disso, ela segue apresentando resultados bastante bons, né, boa geração de caixa, a gente entende que é um momento interessante para colocar os papéis na carteira. Você conferiu que Direcional entrou para a carteira de dividendos em dezembro. Para conferir a carteira completa, só clicar no link da descrição. É de graça.